crianças, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês de língua portuguesa. Sou a professora Adeli e hoje na nossa aula vamos falar alguns elementos que constroem a narrativa. Na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre a importância de alguns elementos que constroem essa narrativa. Vamos relembrar? Falamos sobre o enredo, né, que é o assunto, o tema abordado aí na nossa história. Falamos sobre o tempo, né, se foi há muito tempo, se foi à tarde, de manhã. No próprio texto tem algumas palavras que especificam esse tempo, tá? Dá para a gente identificar. Falamos sobre o espaço, que é o local onde ela acontece. Falamos também sobre os personagens, que são aqueles elementos que constroem, né, a narrativa ali, que fazem parte da história. Tá? Falamos também sobre o narrador, que é quem conta a história. Mas esse narrador ele é dividido em 3 tipos, né? Vamos começar a nossa aula falando um pouco mais sobre ele, para a gente continuar entendendo sobre esses elementos importantes nessa narrativa. Vamos só relembrar olhando aí na telinha, tá bom? Olha lá. Narrador. O narrador, também chamado de foco narrativo, representa a voz do texto. Dependendo de como atua na narração, eles são classificados em 3 tipos. Narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Tá? Vamos só falar um pouco agora sobre o narrador personagem. Olha só. Narrador personagem participa da história como um personagem da trama. Ele pode ser o personagem principal ou mesmo secundário. Portanto, se o texto tiver esse tipo de narrador, a história será narrada na primeira pessoa do singular, eu, ou do plural, nós. Olha só, viram os elementos relembrados aí? Pronome eu e nós. Se ele for citado, né, na primeira pessoa, é o pronome eu, ou no plural, é nós, ok? Que é me incluindo aí, que é o narrador personagem. Eu faço parte da história. Nós fomos lá para a floresta, nós fomos... Porque eu estou me incluindo no grupo ali que eu estou citando, tá bom? Vamos ver o outro tipo de narrador aí na telinha, vamos lá. Narrador observador. Olha só, o próprio nome já indica que esse tipo de narrador, ele conhece a história, de modo que observa e relata os fatos. Porém, diferente do narrador personagem, o narrador observador não participa da história. Esse tipo de narração é feito na terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela, ou no plural, eles ou elas. Vocês lembram que bem no início da aula eu expliquei? Quando eu falo eu, é só. Quando eu falo nós, é eu, né? Quando eu falo nós, eu estou me incluindo. Nós vamos ao cinema, ou seja, todos nós. Eu mais alguém, tá? Quando eu falo eles, é um grupo específico. E essa terceira pessoa que ele está se referindo aí, tá? Que é o narrador observador. Ele vai narrar os fatos, mas ele está observando. Ele sair para algum canto, ele está citando os fatos, né? Desenrolados ali, acontecendo na história. Tá bom? E vamos para o último tipo de narrador aí na telinha. Vamos lá, para a gente concluir aí. Olha só, narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que conhece toda a história. Diferente do narrador observador, que conta os fatos por sua ótica, ele sabe tudo sobre os outros personagens, inclusive seus pensamentos e ideias. Nesse caso, a história pode surgir narrada em primeira pessoa ou terceira pessoa. Observação, importante frisar que a voz do texto não representa a voz do autor do texto, tá? Então, olha só, um detalhe importante é desse narrador onisciente, tá? A voz do texto não representa a voz do autor, ok? Então, a gente está vendo os 3 tipos de narrador aí agora. Vamos fazer algumas atividades juntos para ver se ficou claro, né, o que eu expliquei para vocês. A primeira questão, perguntando um pouco sobre o que a gente abordou aí, tá? Eu vou ver aqui com vocês, ó. Primeira questão, só colocar aqui, tá? Sobre os personagens secundários. Essa atividade que eu vou fazer com vocês são atividades bem divertidas, elas se encontram nesse endereço aí na telinha, olha só, que você pode acessar e você jogar online em casa. Se você tiver a oportunidade, acessa aí o link, tá? Você tem acesso a esse jogo online aí. Vamos fazer aqui juntos comigo e lembre que você pode acessar brincando aí e estudando também de maneira divertida, tá bom? Então, a primeira questão fala o seguinte, ó. Questão 1.
Os personagens secundários correspondem aos... Os personagens secundários, ou seja, eles não são os principais, mas, é claro, fazem parte da história. Eles são qual? Ó? Letra A. Personagens principais da história. Esses secundários são os principais da história? Não, né? Se eles são secundários, o nome já até fala, ó, secundários, secundos, né? Principais são os primeiros, tá? Não fazem parte. Personagens principais da história não são os personagens principais de uma história. B. Antagonistas que se opõem ao protagonista, ou seja, eles são os adversários, né? Ali. São os adversários? Questão C. Na opção C, ó. Personagens coadjuvantes que acompanham os principais dentro da trama da história, ou seja, eles compõem junto aos principais a história. Ou D. Eles não correspondem a personagens de histórias. Então, os personagens secundários quais são? Já pensaram um pouquinho qual dessas alternativas é a letra C, ó. Vamos só relembrar, ó. Personagens secundários correspondem aos personagens coadjuvantes que acompanham os principais dentro da história, tá? Eles fazem parte da história acompanhando os principais. Ajuda a compor essa história. Então, é a letra C, ok? Vamos para a questão 2. Questão 2. Tá? Vamos lá, questão 2, ó. Qual é o papel do narrador nas histórias? Olha só, eu tenho aqui, letra A. Ele conta a história, o papel do narrador, ele conta a história. B, ele não tem utilidade na história. Ou C, ele é um personagem. Ele não faz parte da história. Então, dentro dessas alternativas, qual é o papel do narrador nas histórias? Pensaram um pouquinho? Qual dessas alternativas? O narrador, ele faz o quê? Qual é o papel dele? Quem pensou na letra A, acertou. Ele conta a história, tá? Não é a letra B, ele não tem utilidade. Ele tem sim, por isso que essa alternativa está errada. Esse não tem, ele tem utilidade sim, está narrando a história, né? Ele é um personagem. Não diz que é narrador personagem, ele só diz que é narrador. Então, ele é um personagem? Não, não necessariamente, né? Ele pode até ser, mas aqui dentro, analisando a pergunta, também não seria a letra C. Ele não faz parte da história. Esse não também, ó, não faz parte, torna a alternativa errada, né? Ele faz parte da história sim, tá? Ele é o narrador, ok? Então, entre as alternativas só tem a letra A, ok? Vamos para a terceira questão. A terceira questão fala o seguinte, ó, vamos lá. Um conto de fadas deve ter, lembrando que conto de fadas é uma narrativa também, tá? Então, conto de fadas deve ter, vamos lá, letra A, elementos mágicos como varinhas, fadas e magia. B, narrador e personagens comuns. C, somente narrador em primeira pessoa. Ou D, nenhuma das alternativas. Um conto de fadas deve ter o que dentre as alternativas que eu tenho aí? Já pensaram um pouquinho qual seria a alternativa? Quem respondeu a letra A, acertou. Conto de fadas, ele deve ter elementos mágicos, né? Como varinhas, fadas. Olha só, palavra que ajuda a identificação e magia, né? Ok? Conto de fadas. Ok? Vamos para a próxima? Questão 4, tá? Falando um pouco sobre elementos narrativos aí. A 4 tem um trecho de uma história. E nesse trecho a gente vai identificar o seguinte, vamos ler essa partezinha aqui, ó. Tentei ajudar o príncipe naquela situação, mas ele nem ouviu os meus apelos.
Esse trecho aqui, ó, é o narrador, observador em terceira pessoa. B, o narrador é observador em segunda pessoa. C, o narrador é personagem em primeira pessoa. Ou D, o narrador, ele é observador. A gente consegue perceber a fala do narrador aqui. E a alternativa, ele pede para a gente identificar se está na terceira pessoa, o narrador observador, ele está em segunda pessoa, ou ele está em primeira pessoa, ou ele é apenas observador, tá? Lembra que eu falei sobre o início da aula, sobre aquele eu, tu, ele, né? Aqueles pronomes. Eu é a primeira pessoa, segunda pessoa seria tu, né? Ok? E terceira pessoa, ele. Vamos voltar aqui para o trecho para vocês verem a dica aqui, ó. Tentei ajudar o príncipe. Quando eu falo tentei, eu tentei, ele tentei, não dá certo, né? Você coloca o pronome aqui, você vê a concordância que não combina. Eu tentei, ó, me incluindo aqui, ó, ajudar o príncipe naquela situação, mas ele nem ouviu os meus, né? Me referindo à pessoa que está falando, no caso, a primeira pessoa. Aí ele está se incluindo na história. Eu tentei ajudar o príncipe, está fazendo parte da história aqui, tá? E ele nem ouviu os meus apelos na primeira pessoa. Então seria a letra C, ó. Ele é o narrador, ele é personagem em primeira pessoa. Ele não está só observando a história, ele está fazendo parte da história aí, tá? Tentando até ajudar o príncipe, não é mesmo? Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 5. Questão 5. Questão 5 fala o seguinte, ó. O que é a situação inicial de uma história? Tá? Letra A. É a parte do início da história onde os protagonistas são apresentados ao seu mundo normal, no seu mundo normal. Ok? B. É o final da história quando tem o desfecho. Lembrando que desfecho é o final da história, né? C. É a parte do meio da história onde tem o conflito. Ou D. É a parte do clímax da história. Né? Onde acontece o fato ali principal. Qual é a situação inicial da história? O que é a situação inicial? Já pensaram um pouquinho dentro das alternativas apresentadas? É a letra A. Olha só, vamos só relembrar. Letra A é a parte, ó, o que é a situação inicial da história? É a pergunta, né? É a parte do início da história onde os protagonistas são apresentados no seu mundo normal, tá? Então, é a parte inicial, ok? Então, essas são algumas das questões que a gente abordou aí, né, vendo os detalhes que a gente aprendeu sobre primeira e terceira pessoa. Quando eu falo eu, estou me referindo à primeira pessoa, estou fazendo parte da história. Meu, né, estou me referindo tudo ligado à primeira pessoa ali. Estou fazendo parte do contexto, né, apresentado. Quando eu falo nós, é a terceira pessoa, aliás, eles, né, a terceira pessoa, ok? Então, eu espero que você tenha compreendido esses elementos. Te aguardo na próxima aula, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. E te aguardo na próxima, tá bom? Tchau, tchau.